Bora lá. Bora iniciar aqui. A gente vai ter no máximo uma horinha de aula, hein? Aí, acho que a galera perdeu o pique, né? Esse carnaval aí acabou com o nosso pique. Mas agora a gente vai retomar com tudo aí. Deixei lá a atividadezinha para vocês, né? E tá lá ainda o link disponível. Espero que um dia, assim, vocês façam. Até agora só a Juliana que fez e a Nath. São 20 questões. Dá pra fazer em uma horinha de tempo, acho, 1h30. Dá pra fazer tranquilo. Aí, pra hoje, a gente vai ver um conteúdozinho novamente, né? Que eu sempre faço questão de comentar. São conteúdos básicos, mas que é essencial, vai ser essencial lá pra gente, lá na frente. O objetivo é esse, a gente se preparar, adquirir as ferramentas necessárias para que no momento que a gente precisar, né, a gente tenha as ferramentas que a gente precisa aqui. É só um ajustezinho aqui na gravação. E aqui, na verdade, as frações são que números. São números, uma forma de representar números. E aí a gente vai ver como é que a gente vai operar as frações, que é isso que é mais relevante para a gente. Como eu vou fazer as operações com frações. Mas aí eu coloquei aqui, é uma representação numérica. A fração é só um número. Quando a gente introduz, né, esse estudo de frações, geralmente a gente começa com aqueles probleminha de barrinhas. Tem aqui uma barrazinha. A gente imagina aqui, por exemplo, uma barra de chocolate que está dividida em 4 partes. Aí alguém comeu 3 partes. Tá? 3 partes do total de partes. Aí a gente representa essa parte que a gente consumiu em relação à quantidade que tinha. Aí essa representação é o que a gente chama de fração. Se eu consumir 3 partes de um total de 4, eu consumi, então, 3/4 da fração. Ou 3/4 dessa barra de chocolate, tá? Aí esse 3/4 é uma fração. E essa fração, ela é formada por 2 números separados aqui por uma barrinha. E esse número de cima a gente vai chamar e esse número de baixo, número de cima, numerador. O número de baixo, denominador. Tá?
são os dois caras de uma fração. São os personagens aí da fração. O denominador e o numerador. Numerador, número de cima. Denominador, número de baixo. Denominador sempre vai representar quantas partes haviam. E o numerador vai representar quantas partes foram retiradas, na maioria das vezes. E o conjunto a gente chama de fração. Quando eu olho para esse número, que tem um numerador e um denominador, ele é uma fração, vou chamar ele de fração. Tá? Uma partezinha introdutória, só para a gente lembrar o que é uma fração, o que representa. Aí o que a gente vai ver? Como operar as frações. Vamos fazer as operações entre frações. A gente vai começar pela multiplicação. Que para a gente vai ser a mais simples aqui. Como é que eu vou multiplicar a fração? Eu vou colocar uns exemplos aqui. Dois terços vezes 4/5. Aqui. Uma fração multiplicada por outra fração. Aí, cada operação vai ter a sua regrinha, tá? Para multiplicação, qual vai ser a regrinha? Numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Essa vai ser a regrinha para multiplicar a fração. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, se eu tenho essa fraçãozinha aqui, eu quero fazer a multiplicação entre esses dois caras, pegar o numerador com o numerador, multiplicar, denominador com o denominador, multiplicar. O resultado vai ser uma outra fração, que é a fração resultante dessa multiplicação. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado da minha fração, o resultado da minha multiplicação de fração é 8/15. Tá? Aí, acho que vale lembrar como é que a gente vai fazer a leitura das frações. Se eu tiver aqui 2 terços, fazer leitura, como é que a gente vai fazer?
Pronto. Aí como é que a gente vai fazer a leitura? Eu coloquei aqui vários denominadores, né? Denominadores diferentes. Quando eu tenho 2 aqui no numerador e 2 no denominador, a leitura ela vai seguir sempre uma lógica aqui, que é eu ler o número, o numerador, normalmente, e o denominador eu vou ler de uma outra forma. O 2, esse número, essa fraçãozinha aqui vai ser lida como 2 meios, tá? Quando for o 2, a gente vai ler o 2 no denominador, a gente vai ler como meios. Ou ainda meio, 2 meios. E quando tiver o 3 no denominador, o de cima vai ser lido normalmente 5, aí aqui vai ser terços, tá? Quando for o 4, quartos. 6 quartos. Quando for o 5, quintos. Os números ordinais, só que no plural, né? Meio, terços, quartos, quintos. 8 quintos, 6 quartos, 5 terços. Vai ser essa leitura que a gente vai fazer. 9 sextos, 15 sétimos, 16 oitavos, 1 nono. Tá? E quando a gente chega no 10, no denominador 10, denominador 10, aí a gente vai ler décimos. Tá? Então aqui vai ser 5 décimos. E se passar do 10, vai ser sempre isso aqui, ó. Vai ser 9, 12 avos. Tá? 9 dozeavos. 5 dozeavos. 13 dozeavos. Pensar primeiro. Beleza? Aí só vai mudar quando a gente chegar lá no centésimo. 30 centésimo, 25 centésimos. Certo? Só para a gente lembrar a questão da leitura. Aí bora ver mais um exemplozinho aqui de multiplicação. 6 quintos vezes 8 quintos. Como é que eu vou fazer a multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. 6 vezes 8 vai dar 48 dividido por 5 vezes 5, 25. 48, 25 avos. Vai ser essa leitura aí. Seis décimos vezes
Pronto. 6 décimos vezes 2 terços. Qual vai ser o resultado disso? Numerador com numerador. 6 vezes 2, que vai dar 12. E 10 vezes 3, que vai dar 30. Tá? Então, 12 30avos vai ser a leitura. Vou fazer só mais um aqui. Seis nono vezes 2 quartos. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 4, 36. Beleza? Aí o que acontece aqui? Algumas frações eu consigo fazer o que a gente chama de simplificar as frações. Alguns casos que temos aqui. A gente consegue simplificar as frações. O que é simplificar? O que é simplificar a fração? É procurar ou observar se o numerador e o denominador possuem divisores em comum. Tá? Aí tu lembra o que é lá os divisores? A gente falou dos divisores. O que é o divisor? São os números que dividem o 12. São os números que dividem o 30. São os divisores de 12 e de 30. Aí o que eu quero? Divisor em comum entre o 12 e o 30. Eu quero procurar se tem algum número que divida o 12 e o 30 ao mesmo tempo. E aí, tem algum número que divida o 12 e o 30 ao mesmo tempo? Aí a gente exclui o 1, né? Que a gente sabe que o 1 divide todo mundo. Mas fora o 1, tem algum cara que divida o 12 e o 30 ao mesmo tempo? Tem sim, senhor. O próprio 2. O próprio 2. Algum outro além do 2? Bora começar pelo 2, tá? O 2 divide. Eu cheguei à conclusão de que o 2 divide. Beleza, então vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Quando eu divido o numerador por 2, 12 por 2 vai dar quanto? 6. Tá? 30 por 2 dá quanto? 15. Beleza. Então eu simplifiquei a minha fração. O que foi que eu fiz? Na verdade, eu encontrei uma outra fração que a gente diz que é equivalente à fração que eu tinha. Ó. Essas duas frações aqui são o que a gente chama de frações equivalentes. Equivalentes. Tá? Esse equivalente significa mesmo valor, prefixo equi, né, é de igual. Então, equivalente é o mesmo valor. 12 30avos é a mesma coisa que 6 15avos. Mas essa fraçãozinha aqui que a gente chegou, 6 15avos, ela ainda pode ser simplificada, né? Ela ainda pode ser simplificada. Ainda tem um númerozinho que divide o 6 e o 15 ao mesmo tempo. Que número é esse?
3. O 3. 3 divide o 6. E o 3 também divide o 15. Então, vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. 6 dividido por 3, 2. E 15 dividido por 3, 5. Agora, o que foi que eu encontrei aqui? Uma fração que não pode mais ser simplificada. Então, essa fração que não pode mais ser simplificada, a gente vai chamar de fração irredutível. Tá? Essa fração aqui, que não pode ser mais simplificada, a gente vai chamar de fração irredutível. Certo? Então, simplificar a fração significa encontrar a fração irredutível, ou chegar em uma fração irredutível. Aí o que foi que a gente fez aqui? Era a fração qual era a fração que a gente tinha? 12/30. 12/30 eu poderia ter simplificado essa fração de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira mais rápida. Eu fiz de uma maneira um pouco lenta. Primeiro eu dividi por 2 e depois eu dividi por 30, ou por 3. Mas de que forma eu poderia ter simplificado de uma maneira mais rápida? Bastaria que eu fizesse o quê? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que dividir esse numerador e esse denominador por 1. Teria que dividir esse numerador e esse denominador por 6. A Juliana falou aí já faz tempo. Agora eu poderia dividir o numerador por 6 e o denominador por 6. 12 é divisível por 6. 30 é divisível por 6. 6 é o maior divisor dos dois ao mesmo tempo. É o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Esse número, esse maior número que divide os dois ao mesmo tempo, a gente inclusive vai chamar de MDC. Tu lembra lá do MDC? MDC é o quê? É o máximo divisor comum. Significa o quê? Que é o maior número que divide esses dois caras aqui ao mesmo tempo. Quem é o maior número que divide esses dois caras ao mesmo tempo? É o 6. 6 divide o 12 e o 6 divide o 30. Beleza, então bora ver como é que vai ficar depois dessa simplificação. 12 por 6 vai dar 2. 30 por 6 vai dar 5. Aí pronto, a gente chegou então na fração irredutível de uma maneira muito mais rápida. Bastou a gente dividir os dois números pelo MDC entre eles, pelo máximo divisor comum. Tá? Bora ver se a gente consegue fazer isso em outro caso aqui. Essa fração aqui, será que ela é irredutível? Ou será que dá para simplificar ainda aí? O que vocês acham?
Irredutível ou não? Basta eu olhar quem são os caras que dividem, por exemplo, o denominador. Quem divide o denominador? Aí eu vou olhar aqui. Quem divide esse cara? Só o 5 e o 25. Tá? São esses os divisores de 25. E algum desses divisores, será que algum desses divisores divide o 42? E aí? 1 divide o 42? Divide, né? Mas não é ele que eu procuro. Inclusive, eu poderia ter arriscado aqui. O 5 divide o 48? O 25 divide o 48? Não. Logo, a fração é uma fração irredutível. Essa fração, ela é irredutível. Tá? Não pode mais ser simplificada. Essa fraçãozinha aqui, será que ela é irredutível? Mesmo processo, né? Nesse caso aqui, eu poderia olhar tanto para o denominador quanto para o numerador. Quando eu olho lá para o numerador, o que eu vejo? Quem divide o 8? O 2. Eu já vou excluir daí da contagem 1. Então, o 2, o 4 e o 8. Algum desses caras aqui, será que algum desses caras vai dividir o 15? O 2, será que divide o 15? O 4, será que divide o 15? O 8, será que divide o 15? E aí, algum desses caras divide o 15? Nenhum deles, né? Impossível. Por quê? Porque o 15 é o quê? E todos esses caras aqui são o quê? São pares. Exatamente. Todos esses caras aqui são pares. O 15 é ímpar. Impossível fazer essa divisão. Na verdade, não é nem melhor explicação. Na verdade, é porque esses caras aqui, não necessariamente porque eles são pares, né? Mas porque eles são múltiplos ou produtos ou potências de 2. Tá? Então, se são potências de 2, então, para dividir esse cara aqui, não vai ter como. Tá? Bora seguir. Então, a gente entendeu como fazer a simplificação, já sabe fazer a multiplicação de frações. Agora, bora ver uma outra operação de fração. Mas tem alguma dúvida aqui? Acho que ficou um pouquinho, muita informação, né? Um pouquinho meio amontoado de informação, mas eu acho que deu para entender. E aí? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Beleza. Então, bora lá. E agora, como é que a gente vai a gente aprendeu a multiplicar, como é que a gente vai dividir? Normalmente, né, a divisão é o bicho-papão, mas aqui ela não tem nada de papão, né? Tranquilo. Divisão de frações. Como é que a gente vai fazer a divisão de frações? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai manter a primeira fração
e vai multiplicar o inverso da segunda. Exatamente. Pelo inverso da segunda fração. E aí, quem é a primeira? Quem é a segunda? Quem é o inverso? Bora ver. Devia ter feito lá no... A gente costuma, né? Usar as letrinhas. Então, eu vou fazer uso da letrinha aqui para a gente criar como se fosse uma regrinha, uma formulazinha para fazer essas operações. Então, quando eu tiver um número A dividido pelo número B, isso aqui em cima, então, é uma fração, né? Dividido por uma outra fração. Uma fração dividido por outra fração. Então, isso daqui é uma divisão de frações. Uma fração dividida por outra fração, e então isso é uma divisão de frações. Aí a regrinha está me dizendo o seguinte, que eu vou pegar a primeira fração, quem vai ser a primeira fração? Essa daqui. Essa aqui vai ser a minha primeira fração. E vou dividir pelo inverso da segunda fração. Então, vou repetir a minha primeira fração, que é A dividido por B, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem é o inverso da segunda fração? É eu pegar a fração e mudar ela, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Então, vou mudar as posições aqui. O D vai para cima e o C vai para baixo, tá? Então, qual que vai ser a multiplicação dessa fração? Vai ser e agora? Isso daqui deixou de ser uma divisão e virou uma multiplicação de fração. E a multiplicação de fração eu sei a regrinha. Numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Multiplico. Aí o resultado, então, da minha divisão de frações vai ser A vezes D dividido por C vezes B, tá? Ou seja, o que foi que eu fiz? Fiz o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração e o denominador da primeira com o numerador da segunda. Beleza? Então, bora ver com o número, como é que vai ficar isso. Com os números, como é que fica, então? Se eu tiver aqui 5 terços dividido por 4 quintos. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração. 5 terços vezes, e vou inverter a segunda fração, vezes 5 quartos. Repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Tá? Agora, vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 5, 3 vezes 4. 5 vezes 5, 5.
3 vezes 4, 12. Então, resultado da divisão, resultado da minha divisão, que eu tinha lá no início, resultado da minha divisãozinha vai ser o quê? 25 dozeavos. Tá? Outro exemplo. 4 nonos dividido por 3 décimos. 4 nonos dividido por 3 décimos. O que eu vou fazer? Repete a primeira fração, 4 nonos. E multiplico, ó, pelo inverso da segunda fração, que é 10 terços. Aí, faço a minha multiplicação agora. 4 vezes 10, 9 vezes 3. O resultado, então, 4 vezes 10, 40, 9 vezes 3, 27. Tá? Então, o resultado da minha divisão de frações, 4 nonos dividido por 3 décimos, deu 40 27avos. E essa fração aqui, dá para simplificar ela? Ou ela já é irredutível, será? Posso usar aquela estratégia que eu usei para os outros aí, né? Ver quem divide o 27. Já excluindo o 1, né? Então, tenho 3. Tem o 9. Tem o 27. Então, com certeza, o 3 não divide o 40, 9 não divide o 40, 27 não divide o 40, portanto, essa fração aqui é uma fração irredutível, tá? Esse é um processo que a gente normalmente tem que fazer. Encontrou uma fração, encontrou um resultado, aqui, que no caso é uma fração, a gente tem que verificar se ela é irredutível ou não, se dá para simplificar ou não. Essa aqui dá para simplificar? Não. Então ela é irredutível. Agora ver mais um exemplozinho. Dez sextos dividido por 5 quartos. 10 sextos dividido por 5 quartos. Vou repetir a primeira fração. 10 sextos e multiplicar pelo inverso da de baixo. 4 quintos. Tá? E agora, só multiplicar. Vou multiplicar 10 vezes 4, 40. E 6 vezes 5, 30. E aí, essa fração é irredutível? Dá para simplificar ou não? Dá para simplificar, né? Por quem? Quanto eu vou simplificar? Só cortar os zero aí, macho. Isso. É interessante até para que a gente entenda por que eu só corto os zeros aqui, ó. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou dividindo o numerador por
10 e dividindo o denominador por 10. Quando eu divido o numerador por 10, 40 por 10, 4. 30 por 10, 3. Então, para simplificar, né, a gente diz que simplesmente, que foi que eu fiz? Cortei os zeros. Não é que isso seja uma operação matemática, né? É uma simplificação, é para ficar didático. Eu simplesmente digo que eu cortei o zero de cima com o zero de baixo, tá? Mas matematicamente isso não é possível, né? Cortar não existe isso. Mas para simplificar, para entender, para ficar fácil de entender o que a gente está fazendo, a gente simplesmente diz que a gente cortou. Mas o que a gente está fazendo na realidade, de verdade, matematicamente falando, o que a gente está fazendo? Dividindo o numerador por 10 e o denominador por 10. Dividir o numerador por 10, 40 por 10 dá 4. 30 por 10 dá 3. Beleza? E aí deu para pegar a divisão? Aí mais uma? Ou já foi, já deu? Deu para entender de boa. Deu para entender de boa. Beleza. Então, bora para a próxima operação, né? Próxima operaçãozinho vai ser, então, a adição. Tá? Aí aqui que começa um pouquinho a complicar, mas nada demais. Na adição. Antes da gente fazer a adição, fazer uma seguinte observação. A gente pode fazer o quê? Eu posso simplificar uma fração, que é o quê? Pegar, dividir a minha fração, por exemplo, por 2, o numerador e o denominador, e encontrar uma fração equivalente à que eu tenho. Aqui, ó, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Quanto que 24 dividido por 2 vai dar 12. Pronto, encontrei uma outra fração que não é ainda uma fração irredutível, mas é uma fração equivalente à que eu tinha antes, que tem o mesmo valor, tá? É a mesma coisa, só escrito de uma maneira diferente. 6 24avos é a mesma coisa que 3 12avos, tá? Aí que foi que eu fiz daqui? Eu dividi para não chegar na outra fração. Mas eu posso seguir o caminho inverso. Eu posso, se eu quero, sair dessa fração que eu estou e voltar para esses 6 24avos, o que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer o caminho inverso. Se antes eu dividi, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 2. Multiplicar por 2. E o que vai acontecer? Eu vou encontrar uma outra fração, uma fração equivalente a essa que eu tenho agora. 3 vezes 2, 6. 12 vezes 2, 24. Ó, fiz o caminho inverso. Voltei para a fração que eu tinha antes.
E isso aqui é um mecanismo interessante para a gente fazer as nossas somas de frações. Basta eu multiplicar ou dividir minhas frações por o numerador e o denominador por o mesmo número, né? E isso pode me ajudar muito a somar e subtrair frações, tá? Ó, de que forma, né? Tem aqui uma fração. E agora? Aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma soma de frações. Uma soma de frações. 6 décimos mais 2 quintos. 2 quintos. Preciso ainda antes fazer aqui uma observação. Quando eu tenho frações que a gente diz que é com denominadores iguais, é a forma mais simples de somar a fração. É a operação mais fácil de fazer. Quando eu tenho frações com denominadores iguais e eu quero somar, basta eu fazer o seguinte: repito o denominador, 5 é o denominador, e somo os numeradores, 2 mais 1, tá? Essa vai ser a regrinha quando eu tiver uma soma de fração com denominadores iguais. Denominador 5, denominador 5. Então, o que eu vou fazer? Repito o denominador e somo os numeradores. O resultado dessa soma, 3 quintos. 3 quintos. E é com base nisso que eu vou conseguir fazer essas outras somas de frações. Eu vou usar essa estratégia. Uma estratégia de igualar os denominadores, de fazer com que os denominadores fiquem iguais. 5 aqui, 5 aqui. Fica fácil de somar, porque os denominadores são iguais. Então, aqui meu denominador é 10, aqui meu denominador é 5. Eu sei que se eu tiver denominadores iguais, fica muito fácil de eu somar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar uma dessas minhas frações para que eu tenha denominadores iguais. Qual das duas? Posso transformar qualquer uma das duas para esse caso aqui. E aí? Deu para entender o que eu estou querendo, ou onde eu quero chegar? Eu vou pegar, por exemplo, essa fração, posso multiplicar o numerador por 2, denominador por 2. Aí o que, que vai acontecer? Vai mudar essa minha continha, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Agora o que, que eu tenho que fazer? Como é que vai ficar a minha continha? Vai ficar os 6 décimos. E essa minha segunda fração aqui, ela vai mudar um pouquinho. É o mesmo valor, só que escrito de uma outra maneira. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 2, 10. Então, olha a minha continha que virou 6 décimos mais 4 décimos. 6 décimos mais 4 décimos, opa, eu tenho aqui denominadores iguais. Se eu tenho denominadores iguais, basta eu fazer o quê? Repetir o denominador e somar os numeradores. 6 mais 4. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 10 é o resultado da minha soma de frações. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 é 1 inteiro. Entendeu a minha estratégia?
Eu mexi na segunda fração, mas eu poderia ter mexido na primeira fração. Bora ver se a gente mexe na primeira fração. Qual seria o resultado? Ou como seria isso? Como seria mexer na primeira fração? O que a gente teria que fazer? Só dividir por 2. Exatamente. Dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Quando eu faço isso, essa minha primeira fração vai mudar um pouquinho a cara dela. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Então, a minha continha vai virar essa aqui, ó. 2 quintos mais 2 quintos. Ou 3 quintos mais 2 quintos. 3 quintos mais 2 quintos. Isso aqui virou uma soma de fração com denominadores iguais. Se é uma soma de fração com denominadores iguais, vou simplesmente repetir o denominador e somar os numeradores 3 mais 2. O resultado, então, 5 por 5. 5 por 5 vai dar 1 inteiro. Tá? Para ver mais um exemplozinho. Cinco 24avos mais 7 sextos. E agora, o que eu faço? Novamente, a mesma coisa. Eu vou ter que igualar os meus denominadores. É uma estratégia, é um caminho, né? Igualando os denominadores. Vou lá então, como é que eu vou igualar os denominadores? Basta pegar a segunda fração aqui e multiplicar ela por 4. Por 4. Quando eu multiplico por 4 em cima e embaixo, eu vou ter uma outra fração. Vou escrever aqui embaixo. 5 24avos mais... Aí mudou a minha segunda fração. 4 vezes 7, 28. Dividido 6 vezes 4, 24. Pronto, agora eu tenho uma soma de fração com denominadores iguais. Vou repetir o denominador e somar os numeradores. 28 mais 5, 33. Tá? Somei as minhas frações. Aí o grande problema vai ser quando eu não conseguir simplesmente multiplicar por um número para dar o denominador da outra fração. Por exemplo, se eu tiver isso aqui. Hum. 3 quintos mais 2 quartos. Aí, ó, vou colocar um quarto aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou prosseguir agora? Porque não tem mais como eu pegar o 4 e multiplicar por um número para dar 5. Não tem como eu pegar o 5 e multiplicar por um número para dar 4. Aí aqui que vai entrar o
tal do MMC, que a gente falava lá, que o professor falava, o MMC, o MDC, aqui vai entrar o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é o MMC. Tá? O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é múltiplo de 5 e múltiplo de 10. Quem são os múltiplos de 5? É o 5, é o 10, é o 15, é o 20 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 4? É o 4, é o 8, é o 12, 16, ou é 16, 20 e assim por diante. Aí quem é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo dos dois. O menor múltiplo dos dois ao mesmo tempo é o 20. Tá? Então ele que é o MMC dos dois caras. Mínimo múltiplo comum é isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse meu 5 e transformar num 20. Pegar esse meu 4 e transformar num 20. Como é que eu vou transformar o meu 5 no 20? Basta eu multiplicar o meu 5 por 4. Basta eu multiplicar. Então, vou ter que multiplicar o meu 3 por 4. Como é que transforma esse meu 5 num 20? Basta pegar o meu 4. Como é que eu transformo meu 4 no 20? Vou pegar esse meu 4 e multiplicar por 5. Então, tem que pegar o meu 1 e multiplicar por 5 também. Aí eu vou encontrar uma outra fração. Outras duas frações. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Então, essa é a fração equivalente à primeira fração. E a segunda fração? 5 vezes 1, 5. E 4 vezes 5, 20. Aí está aqui o resultado, então, da soma das frações. Basta manter o denominador, que é 20, e somar os numeradores. 12 mais 5, 17. 17 vinteavos. Tá? E para fechar a nossa aulinha aqui, aí a gente deixa a subtração para a próxima aula. Aí, esse daqui é um recurso útil, muito útil, para a gente fazer a soma de frações, tá? É um recurso. Mas, fora isso, como é que eu posso fazer essa soma de frações? Basta tu usar um método que o professor chama lá de método da borboleta, que é com... Tem lá o número A, mais um número A dividido por um número B, mais um número C dividido por um número D. Aí faz lá o métodozinho que o professor chama de borboleta. Eu não acho a melhor maneira de fazer essas continhas aqui. Eu acho melhor igualar os denominadores. O professor faz até um negócio assim, ó. Não sei como é que... Sou muito bom nisso, não. Tá, mas como é que é isso? Como é que é isso? O que eu vou fazer, então? Vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar o B, o denominador da primeira fração, multiplicar pelo numerador da segunda fração.
denominador da segunda fração multiplicar pelo numerador da primeira fração. Então, a primeira coisa é fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Então, vai ficar B vezes C, B vezes C, coloca no numerador, mais D vezes A. D vezes A. E no denominador, vai fazer a multiplicação dos denominadores. B vezes D. B vezes D. Tá aqui a formulazinha, então, para a gente fazer a soma de frações. Bora aplicar isso, então. 6 5 60avos mais 10 30avos. Aqui, ó. Tem um exemplo que eu vou mostrar porque que eu acho interessante a outra forma que eu mostrei. Mas bora ver dessa forma aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Pegar o denominador com o numerador, denominador com o numerador. Aí isso vai dar o quê? Vai dar meu denominador 30 vezes 5 mais 60 vezes 10. Beleza? No denominador, 60 vezes 30. 60 vezes 30. Beleza? Agora eu vou ter que fazer todas essas continhas. 30 vezes 5, 150. 60 vezes 10, 600. Tudo dividido por 60 vezes 30, que vai dar 18,00. E agora, soma o numerador. 150 mais 600. 750 dividido por 18,00. Agora, pode cortar um zerinho. Pode cortar um zerinho. Ainda vai ter que simplificar aqui 75, 180. Dá para simplificar, né? Aí tem que simplificar para reduzir a fração e encontrar a fração redutiva, tá? Mas o que eu quero mostrar agora? Usei a forma, usei um métodozinho do X da Xuxa, da borboleta, mas eu poderia não ter usado esse método e usado uma outra maneira, né? Que é de igualar os denominadores, que seria muito mais simples, muito mais fácil. 5 60avos mais 10 30avos. Tá? O que eu vou fazer? Vou igualar os denominadores. Aqui é 60, aqui é 30. Só preciso transformar o denominador dessa fração em 30. Para mim fazer isso, multiplico o numerador por 2, denominador por 2. Aí a minha soma vai virar essa soma. 5 60avos mais 10 vezes 2, 20. E 30 vezes 2, 60. Beleza? Agora, basta eu fazer o quê? Somar os numeradores. Repete o denominador e soma os numeradores. 5 mais 20
25. 25 por 60. Aí aqui ainda dá para simplificar de uma maneira muito simples, né? Vou dividir o numerador por 5 e o denominador também por 5. Dividindo o numerador por 5, vai dar 5. E o denominador por 5 vai dar 12. E aí? Qual é mais simples? Qual é melhor? Entendeu? Então, é um recurso muito, muito bacana igualar os denominadores das frações para poder somar elas. Tá? Então, garotada, é só isso por hoje. Coisa rápida. Eu acho que eu não vou mais conseguir entrar aquele horário de 8 horas. Aí eu vou ficar entrando com vocês aqui 8h30 ou um pouquinho mais tarde, talvez. Mas tá bom. A gente devagarzinho, a gente chega também. Não é com pressa. É porque a gente já falou, é um pouquinho todo dia. Não muito só de uma vez. É um pouquinho todo dia. Um pouquinho toda semana. Tá? Valeu, galerinha que esteve presente. Até a próxima. Quinta-feira a gente está aí de novo. Firme e forte.